O Leopoldo Serran e o Antônio Carlos Fontoura, cada um trouxe uma ideia diferente. E das ideias dos dois, eu juntei numa só, e eles trabalharam em cima disso, que foi o plantão de polícia. O brasileiro não gosta de polícia, mesmo porque a gente não acredita na polícia. Então tinha que ser um jornalista policial. O plantão de polícia era basicamente sobre um jornalista policial, que era um jornalista inspirado nos jornalistas da antiga. Então, a proposta do seriado era um seriado realista sobre o cotidiano de uma redação de jornal no Rio de Janeiro. Deixa eu dar uma olhadinha. Ué, o Serra não aceitou a minha sugestão para uma manchete. Botou outra manchete, olha aí. Cavalo não sobe. O personagem central da história era um velho repórter de polícia chamado Valdomiro Pena, que foi interpretado pelo Hugo Carvana brilhantemente. Eu já tinha até bolado um título para a matéria, O Estrangulador da Praça Tiradentes. Que pobreza, Pena. Sensacionalismo demais faz mal, hein, compadre? É, se o tarado fosse From London, podia, né? O Estrangulador de Rillington Place, pode, né? Vocês curtem muito, é um Y e um W. O conflito principal entre os personagens fixos era esse. Era, digamos, o personagem do Carvana, que é esse jornalista apaixonado do passado, mas talentoso, com um texto espetacular, comprometido e tal, contra o Marcos Paulo, que é o diretor do jornal, que é um cara que quer uma neutralidade, que quer uma opinião, não quer opinião, quer só uma expressão dos fatos, da realidade e tal. Esse personagem está inserido na galeria dos grandes personagens populares da televisão brasileira. Populares no sentido de que é um personagem que emana das classes mais inferiores, que retratava o romantismo na imprensa, que já na época começava a entrar em declínio, ou seja, aquele jornalista, o Lonesome Road, o jornalista solitário, que sai pela vida catando a notícia. Bebel, eu sou apenas um repórter policial. Deus nunca escreveu para a Folha Popular, tá me confundindo com ele? E eu fazia uma personagem muito interessante, que hoje em dia ela seria interessante, era muito boa realmente, que era uma menina de uma família burguesa, começando uma carreira no jornal, formada em comunicação, e conhecia o Valdomiro Pena, que era o personagem do Carvana, e ficava fascinada por aquele homem, pela maneira dele trabalhar, pelo texto, pela atitude de repórter, por aquele negócio de querer ir se misturar com o povo e se misturar com a notícia e conhecer todos os tipos de barra pesada, se meter no baixo mundo. Vamos lá, olha ele aí. Vamos ver se você consegue seguir aquele carro. Vamos lá. Deixa eu comigo. Sempre foi um ambiente tenso, porque a gente filmava nos piores lugares. A gente gravava nos piores lugares. Cemitério dos Indigentes em Vila Rosalina. Era tudo filmado no meio da miséria, no meio das classes mais baixas, menos favorecidas. Fui repórter policial durante muitos anos, eu fui editor de assuntos policiais no Globo. Eu podia contribuir com o meu conhecimento. Eu juro que eu não toquei nela. Quando eu entrei na equipe, eu percebi que esse seriado funcionaria melhor se a gente, em vez de ir para o lado da violência, da ação, que é uma coisa na qual os seriados americanos são imbatíveis, nós preferíssemos o lado mais humano das histórias, entende? As tramas mais assim, leva mais o seriado para o lado da emoção. Ei, você aí! Ei, você aí da televisão! Quem, eu? O primeiro chamava-se O Inimigo Público. Era com Zé Dumont. Que é preso carregando uma televisão
na mão. A polícia acha que ele roubou aquela televisão. Mas eu não roubei, doutor. Já lhe disse que a televisão é minha. Ele está me parecendo Paraibinha, aquele arrombador, você não acha? Paraibinha, você não lembra? Aquele que assaltou 3 casas no mês passado. Baixo, moreno, cabelo ruim. Acho que é ele sim. Como é que é o Paraibinha? Mas, doutor, meu nome é Severino. Ninguém te perguntou, rapaz. Mas já lhe disse que eu sou trabalhador. Vamos lá, você está atrapalhando o nosso trabalho. Não, eu não vou deixar o senhor levar minha televisão. Mas não quero saber. Vamos lá, nós resolvemos esse problema. Lá na delegacia. Por acaso, esse rapaz era contínuo na redação, entende? Ou seja, ele era diretamente relacionado com o personagem principal do seriado, entendeu? Dona Janete aí diz que essa televisão estava com o marido dela quando ele foi preso. Ah, então o marido dela foi assaltado. Porque essa televisão foi apanhada com Paraibinha, o bandido preso em flagrante por nós. Aliás, eu acho que até que foi ele que comandou a fuga da cela mesmo. Estou sabendo. Mas esse cara que vocês chamam de Paraibinha, o Severino, um operário, cidadão do Ceará, vocês marcaram uma tremenda bobeira. Ele trabalha no meu jornal, eu vou explicar isso direitinho para você. Os caras obrigaram o Severino a fugir com eles. E vocês vão ter que devolvê-lo. São e salvo. E o cara se mete numa série de mal-entendidos até que acaba sendo morto. Se entrega! Se entrega, Paraíba! Volta aqui! Pelo amor de Deus, não deixa eu entrar! Fecha a porta! Então, nessa época, o programa era muito contundente porque se fazia coisas, ainda havia uma impunidade assim, de polícia, por mais que você ache que hoje ainda há e tudo, mas lá, na época era mais complicado isso. E o programa mostrava isso. Não era bacana porque não era um programa contra a polícia, absolutamente, mas era um programa que tentava olhar de vários ângulos a questão da segurança e da violência na cidade.